Sabe uma coisa que eu estava pensando? Discursos de despedida. Ah, sim. É quase um gênero à parte, né? Tipo, quando um líder, uma figura importante, sabe que o tempo dele está acabando. Qual é a última mensagem que ele quer deixar? Exato. É aquele momento que define um legado. Uma última chance de, sei lá, destilar tudo em um apelo final. E hoje a gente vai analisar um dos mais poderosos já registrados. Sem dúvida. A gente está falando do capítulo 24 do livro de Josué. E para nos guiar, temos duas bíblias de estudo ótimas, a Holman e a Nova Almeida atualizada. Que dão não só o texto, mas todo o contexto por trás, o que é fundamental. Isso, elas ajudam a gente a entender o que realmente está acontecendo ali. E a nossa missão aqui é capturar essa sensação de fim de uma era. A geração que conquistou a Terra Prometida está passando o bastão. É um momento de alta tensão, né? Totalmente. E a gente vai mergulhar em como Josué, já no finzinho da vida, tenta de tudo para garantir que a identidade da nação, a história deles, não se perca. E como a gente vai fazer isso? Focando em 3 pilares do discurso dele: memória, escolha e, por fim, o compromisso. Perfeito. Então, vamos montar essa cena. Josué, já idoso, convoca a nação inteira. Não é uma reunião qualquer. Não mesmo. Líderes, anciãos, juízes, tá todo mundo lá. É uma convocação nacional, super solene. A atmosfera devia ser... Elétrica. com certeza. E o local que ele escolhe é Siquém. Essa escolha não é por acaso, né? De jeito nenhum. A escolha de Siquém já é a primeira pista de que algo gigante vai acontecer ali. Por quê? O que tinha de especial em Siquém? Nossas fontes mostram que Siquém era um lugar carregado de história para Israel. Fica entre 2 montes importantes, Ebal e Gerizim, onde alianças já tinham sido feitas. É um lugar de memória, entendi. Mas o que eu acho assim verdadeiramente fascinante é a própria estrutura do discurso do Josué. A estrutura, como assim? Não é um sermão improvisado, sabe? Ele segue passo a passo o formato de um documento legal da época. Um documento legal. É, um tipo de tratado entre um rei, um suzerano, e seus súditos, os vassalos. Um tratado de suzerania. Soa bem formal e, para ser sincero, um pouco intimidador. O que isso quer dizer na prática? Como um discurso pode ser um contrato? Pensa num contrato de hoje, mas com uma estrutura antiga. Tinha seções bem definidas. Tipo, cláusulas? Exato. Primeiro, um preâmbulo. Eu sou o rei tal. Depois, um prólogo histórico, que é a parte-chave. O rei listava tudo de bom que ele já tinha feito pelo povo. Ah, para justificar a lealdade deles. Isso. Era um jeito de dizer: olha como eu cuidei de vocês. Depois vinham as regras, as testemunhas e, por fim, as bênçãos e maldições. O discurso de Josué segue essa estrutura direitinho. Então ele não está só tentando inspirar o povo. Não, ele está chamando eles para assinar de novo, de forma consciente, um contrato de aliança com Deus. E essa ideia de contrato legal muda tudo. E a primeira parte desse contrato, o tal prólogo histórico, já começa com uma provocação, não é? E que provocação! Josué, falando por Deus, não começa com a fuga do Egito, com a glória. Ele vai lá atrás e joga na mesa um fato meio desconfortável. Bem desconfortável. Que os antepassados deles, incluindo o pai de Abraão, serviam a outros deuses. Exatamente. É uma jogada de mestre. Ele já desarma qualquer sentimento de direito divino ou superioridade. A mensagem é: vocês não começaram especiais. Isso. Vocês foram escolhidos e tirados de um contexto de idolatria. Essa retrospectiva toda, dos versículos 2 a 13, é construída para martelar um único ponto. A iniciativa sempre foi de Deus. Foi Deus quem tirou Abraão, quem guiou linhagem, quem libertou do Egito. Quem protegeu no deserto de inimigos, tudo sempre partiu dele. E ele chega a dizer, no versículo 12, que a vitória na conquista não foi com a sua espada nem com o seu arco. Essa frase é muito forte. Para uma nação vitoriosa, isso deve ser difícil de engolir, né? A gente sempre quer criar heróis, celebrar a nossa própria força. E Josué está fazendo o oposto. Ele está desmontando esse mito nacionalista antes mesmo que ele se forme. É como se ele dissesse: lembrem-se das vespas que eu enviei. O que quer que isso signifique, a mensagem é que forças além do controle deles lutaram por eles.
Perfeitamente colocado. Todo esse prólogo é um antídoto contra o orgulho. E termina com aquela imagem. Das cidades que eles não construíram. E das vinhas que não plantaram. Tudo que vocês têm é um presente. O passado não é fonte de orgulho, mas a prova de que vocês dependem totalmente de Deus. Certo. A base está lançada, a história foi recontada. E aí, com a memória do povo recalibrada, Josué lança o desafio. É o clímax. O grande momento. Versículo 15. Escolham hoje a quem servir. Ele força uma decisão sem meio termo. As opções são claras, né? Claríssimas. Os deuses antigos da Mesopotâmia, os deuses dos povos vizinhos, os amorreus, ou o Senhor. E então, sem nem esperar a resposta, ele faz aquela declaração que ecoa até hoje. Porém, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Que momento! É uma liderança pura. Ele não impõe, ele se posiciona. Exato. Ele diz, quanto a mim, a decisão está tomada. E o peso dessa escolha é reforçado pela repetição, né? As fontes mostram que a palavra servir aparece umas 14 vezes só nesse capítulo. Uau! E não é um serviço qualquer. O termo hebraico aqui significa lealdade total, devoção exclusiva. E o texto sugere que essa não era uma escolha abstrata, né? A tentação era bem real. Sem dúvida, a prova está no versículo 23. Depois que o povo responde, sim, vamos servir, a primeira coisa que Josué diz é: Então, agora, livrem-se dos deuses estranhos que há no meio de vocês. Isso é muito revelador. Mostra que a idolatria não era só uma memória do passado. Era um problema interno, presente, tinha ídolos ali, talvez escondidos. A escolha era para já, concreta. Imediata. E a resposta do povo parece perfeita, quase ensaiada. Eles falam, longe de nós abandonar o Senhor, nós também serviremos o Senhor. Eles repetem a lição de história que acabaram de ouvir. E é aí que a conversa toma um rumo que eu não esperava. Em vez de comemorar, Josué joga aquele balde de água fria. A famosa advertência. Ele lhe responde, vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso. Essa reação me parece quase contraproducente. Ele tem o povo na mão e aí os empurra para trás. Por quê? Essa é a pergunta-chave. As notas de estudo ajudam a gente a entender a psicologia dele aqui. Ele não está tentando desmotivar. Não. Não, ele está testando a profundidade do compromisso. É um tipo de teste de estresse verbal. Ele não quer uma promessa feita no calor do momento. Ele quer ter certeza de que eles entenderam o peso da coisa. Exatamente. É como se ele dissesse: vocês têm certeza, sabem com quem estão se comprometendo? E essa expressão, Deus zeloso, é muito forte. Hoje, ciúme tem uma conotação bem negativa. É esse o sentido? Não, e esse é um ponto crucial que as fontes esclarecem. O termo hebraico não é sobre um ciúme mesquinho. A melhor analogia é a de um casamento. A fidelidade. Isso. Num casamento, a exclusividade não é vista como algo doentio. É a base de tudo. Zeloso nesse contexto significa que Deus zela pela exclusividade da aliança. Ele não divide a lealdade. Qualquer desvio é uma quebra de contrato. É um adultério espiritual. Josué está forçando eles a encarar as consequências, a calcular o custo antes de assinar. E o povo não recua. Eles dobram a aposta, insistem. Não, nós serviremos o Senhor. Eles passam no teste. E é só aí que ele aceita. E para formalizar, ele faz algo bem concreto. Pega uma pedra enorme. E a coloca debaixo de um carvalho no santuário. E aí ele diz uma coisa que, para nós hoje, soa muito estranho. Ele diz que a pedra será uma testemunha porque ela ouviu tudo. Uma pedra que ouve. Como isso funciona? É genial se a gente pensar no contexto da época. Numa sociedade onde a maioria não lia nem escrevia, como você cria um registro permanente de um acordo? Com um monumento. Exato. A pedra se torna uma testemunha silenciosa. Ela não esquece, não pode ser subornada. Para gerações futuras, aquela pedra seria uma âncora de memória. As crianças iriam perguntar sobre ela. E a história da aliança de Siquém seria contada de novo. É um recurso jurídico, pedagógico e espiritual, tudo numa coisa só. É um outdoor eterno do compromisso deles.
Depois disso, o capítulo termina de um jeito bem sóbrio, quase melancólico, né? Sim, com 3 funerais. O de Josué, o de Eleazar, o sacerdote, e o sepultamento dos ossos de José. É como se as cortinas se fechassem sobre toda uma era. É exatamente essa sensação. E cada um desses sepultamentos tem um simbolismo profundo. O de Josué é o fim da liderança da conquista. Ele era a ponte viva entre Moisés e a Terra Prometida. O último grande líder daquela geração. Isso. A morte de Eleazar marca a transição da liderança sacerdotal. A continuidade religiosa, teoricamente, está garantida. E os ossos de José? Confesso que esse detalhe sempre me pareceu meio... uma nota de rodapé. Mas é a chave que fecha tudo. Pensa bem, José, séculos antes, no Egito, fez os filhos jurarem que levariam seus ossos. E eles carregaram esses ossos por todo o deserto. E por todas as guerras em Canaã. Era um lembrete físico e constante da promessa da terra. O sepultamento final desses ossos em Siquém é a quitação da promessa. É o ponto final. O ponto final inequívoco. A era da conquista acabou. Uma nova era, cheia de incertezas, vai começar. Então, resumindo, o que a gente tem aqui é o esforço monumental de um líder para gravar identidade no seu povo. Usando a história. Exato. Ele usa a história, força uma escolha consciente e sela tudo com um símbolo físico. É uma aula sobre saber de onde você veio para decidir para onde vai. E que a identidade deles não estava na etnia ou no poder militar, mas na história compartilhada com Deus. E o texto nos deixa com aquela última frase, no versículo 31, que é quase um presságio, né? Um momento de calma antes da tempestade. Diz: Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram. E que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. A fidelidade dependia da memória viva, da testemunha ocular. E a pergunta que fica no ar, não dita, mas implícita é: o que vai acontecer quando todos eles se forem? Quando a memória viva desaparecer? É devastador pensar nisso. E sabe, todo esse evento em Siquém gira em torno de um compromisso público selado por uma testemunha de pedra. Isso me faz pensar. No quê? Na nossa era, que é tão digital, tão fluida, sem tantos monumentos permanentes, quais são os nossos equivalentes modernos? Como nós, como indivíduos ou comunidades, criamos lembretes duradouros dos nossos compromissos mais importantes? Aqueles que definem quem a gente é. Exato. E talvez a pergunta mais inquietante seja: o que acontece com a gente quando esses lembretes, sejam eles físicos, rituais ou narrativos, o que acontece quando eles desaparecem ou perdem o seu significado?